vamos iniciar nossa aula de hoje de ciências e nós vamos finalizar algumas questões que ainda faltam ser concluídas ali do nosso livro de ciências. Nós vamos iniciar então na página 142. Na página 142 tem aquela imagem ali, né? Das pessoas pensando ali no que elas... Porque elas estão cortando ali as árvores e elas pensando o que elas vão colocar ali, né? No lugar dessas árvores. Observem lá essa imagem, ó. Tem 3 pessoas ali que ajudaram nesse processo de desmatamento e agora eles só estão pensando como que vai ficar no futuro, né? Aí na letra A pergunta: por que todas essas árvores foram cortadas? Por que elas foram cortadas, Ana Júlia? Responde pra gente. Que página? 142 do livro 1, tá? Por causa do desmatamento? Isso, mas por que elas foram cortadas? Elas foram cortadas pra quê? Olha lá, observa a imagem dos 3 homens. Elas foram cortadas porque eles pensam em fazer o quê? Elas foram cortadas porque o ser humano quer fazer o quê? Ocupar esse espaço que tinha árvores com outras Coisa. Isso, porque eles querem ocupar de outra maneira, né? Com outras coisas. Muito bem. Pra gente. Yumi, responde lá na B. Como as pessoas planejam utilizar o espaço que era ocupado pelas florestas? Tem 3 maneiras. Observa lá na imagem que os homens, eles estão com um balão de pensamento. Então, o primeiro homem tá pensando em uma coisa, o segundo homem e o terceiro homem. Responde pra gente, Yumi, o que eles pensam em fazer? O primeiro homem tá pensando em fazer uma criação. Isso. O segundo homem tá pensando em fazer uma plantação. Isso. E o terceiro homem tá pensando em construir um condomínio. Muito bem, isso mesmo. Então, podem anotar também aí na resposta de vocês que o primeiro tá pensando em fazer uma criação, o segundo tá pensando em fazer uma plantação, né, ali a parte da agricultura, e o terceiro tá pensando em fazer um condomínio, né, construir novas moradias. Podem responder, tá bom? Responde então pra gente a questão C. O corte das árvores era realmente necessário, Ícaro? Eles realmente precisavam cortar ali aquelas árvores? Não. Não? Por que você acha que não? Porque as árvores, elas, quando eles respiram ar impuro, as árvores que purificam. Ah, muito bem. Alguém acha que era necessário cortar as árvores? A Pietra acha que sim? Por que você acha que era necessário, Pietra, cortar as árvores? Pode responder. Eu não acho que era necessário, porque eles podiam deixar essas árvores e cortar só um pedaço, só para fazer ali. Ah, então eles poderiam usar um pedaço. Uma plantação e um condomínio. Ah, e o outro deixar com árvores, né? Não tirar todas as árvores. Entendi. E o Enzo falou que acha que era necessário, Enzo? Enzo? Sim? Não, é que por causa do condomínio é uma coisa grande, eles iam deixar poucas, mas não era necessário cortar. Então tá. Essa é uma questão pessoal, que não tem certo nem errado. Cada um pensa de uma maneira diferente. Igual a Pietra falou que às vezes eles não precisavam tirar todas as árvores, né? Poderia deixar só um pedaço com uma árvore e outros pedaços ali, cortar e dividir para essas 3 coisas que eles queriam fazer, tá? Então é uma questão pessoal, tá? Vamos dar continuidade, só que agora nós vamos lá na página 145, que também envolve essa questão do desmatamento. Por quê? Mas de uma forma diferente. Olha o que tá acontecendo ali naquela imagem. Tá acontecendo uma queimada, ó. Se vocês observarem lá em cima, na página 145, tem uma queimada que tá destruindo a área do cerrado. E aí, a nossa pergunta
é assim, como você avalia a atitude de agricultores e pecuaristas que realizam queimadas para a limpeza do solo? Vocês acham o que sobre essa atitude deles realizarem a queimada? Vocês acham que é uma boa ação, que eles estão fazendo certo, que não vão agredir a natureza? O que vocês acham? Pode falar pra gente, Rickson. Também é uma questão pessoal, que não tem certo nem errado. Porém, nós... pode responder, Rickson. Ruim. Por que você acha que é ruim? Porque machuca a natureza, pode machucar alguém. Os animais que vivem ali, né, naquela área da mata, às vezes nem dá tempo eles saírem, né, e ir para outro lugar, acabam morrendo queimados também, né? Então, ali as pessoas que vão fazer a limpeza dessa área, o que elas têm que tomar? Já que precisa fazer aquela limpeza, elas têm que cuidar, ver se tem algum animal ali, né? Fazer primeiro o processo de colocar esses animais em um outro espaço, né? Em uma outra área de cerrado que não vai ser destruída. E depois fazer esse tipo de limpeza, se eles precisam tanto usar esse espaço, né? E na questão 8, quais são as consequências da queimada? O que acontece ali com o solo, nesse momento ali que acontecem as queimadas? Pode falar, Vitor. Pode matar animais, pode queimar as árvores, pode destruir a metade da floresta. Isso mesmo, e dessa forma os animais não vão nem saber para onde ir, os que conseguirem fugir, né? E vai aumentar a poluição do ar também, né? Porque vai ter poucas árvores, né? A gente percebe aqui, ó, que no primeiro cacto a flor é menorzinha e no segundo cacto a flor é um pouco maior, né? E esse cacto, o que o cacto possui ali na estrutura dele? Aqueles que parecem uns risquinhos ali. A gente pode perceber que é o que no cacto? São pode falar, Yumi. Espinhos. Isso, então podem colocar ali, que o segundo são espinhos. E nos dois cactos também nós observamos que tem espinhos, mas que são espinhos diferentes, né? Porque os dois são cactos, mas cada um tem um formato diferente. E ali a gente percebe que um cacto, ele é menorzinho e um pouquinho mais gordinho. E o outro é maior e é mais estreito, né? E ali quando a gente vê na árvore ou na flor, a gente percebe a presença do caule, né? Que é a estrutura da árvore ou a estrutura da flor. E aqui nos cactos também não são diferentes. Essa parte ali, ali a gente vê a flor em cima, mas até chegar na flor, ali nós também chamamos de caule, que é a estrutura para chegar até a flor, tá bom? É o que sustenta ali aquela flor lá em cima. Então, podem estar fazendo essa anotação, tá bom? Então, o primeiro flor, o segundo espinho e o terceiro caule. Depois, então, de vocês fazerem isso, vocês vão estar pintando esses dois tipos de caule. Agora, eu preciso que vocês abram o livro de vocês na página 147. Na parte ali dos pampas, que nós já estudamos um pouquinho sobre os pampas, que são as áreas que tem ali a maior parte bem plana, né? E ali nos pampas pergunta o que pode ser feito para harmonizar a agropecuária e a proteção ambiental. O que vocês acham que pode ser feito? Porque ali nessa parte eles utilizam bastante esse solo para atividades agrícolas, né? Eu confundo os nomes ainda. Então, ó, o que pode ser feito para harmonizar a agropecuária e a proteção ambiental? Como a gente conversou lá no início sobre o desmatamento que acontece e das queimas, né? Eles precisam fazer essas atividades, não precisam? Precisam desmatar algumas partes,
precisam fazer aquelas queimadas ali para arrumar o solo, para fazer algum tipo de plantação. Mas o que eles precisam fazer é ter o quê? Responsabilidade e consciência na hora de realizar essas atividades, para cuidarem do meio ambiente e realizar as atividades que eles precisam fazer ali naquele local, não é? Então, nesse, nós vamos colocar a resposta assim, ó. Que eles precisam, vamos colocar assim, ó. Eles devem... Não, peraí, vamos colocar assim. As atividades podem ser realizadas, porém, de modo responsável e consciente. Tá bom? Então, escrevam lá.